turma, tudo bem? Vamos lá? Seguinte, no Excel agora a gente vai dar uma olhada na função C. Função C, que é a função lógica. É uma funçãozinha que... Vamos dar uma olhada aqui na internet. Função C. Você joga isso, já sabe fazer isso com o Word, que a gente está acostumado. Olha lá, ó. Vou abrir a do Microsoft para a gente ver o que a Microsoft diz, ó. Ela permite que você faça comparação lógica entre um valor e aquilo que você espera. Portanto, uma instrução C pode ter dois resultados. O primeiro é se a comparação for verdadeira e o segundo é se a comparação for falsa. Tudo bem? Assiste o videozinho, veja exemplos, vários exemplos, ó. Esse é o da Microsoft. Tem bastante coisa, bastante vídeo, ó, sobre a função C. Bastante coisa aí, ó. Facinho. 1 minuto, vídeo de 20 minutos, olha lá, 10 minutos. Mas eu vou dizer da maneira que eu acho que é mais fácil. Essa função lógica, a função de comparação. Então, para isso, eu vou jogar aqui na célula A1 o valor 8. Se quiser, faça igual, acompanha no seu Excel aí, abre ele aí, junto aí na lateral, na janelinha. E vamos lá, na B1, o número 5. Então, eu só joguei o 8 e o 5 aqui. Vou até pôr uma cor diferente aqui para a gente ver que... Tá bom? Selecionei aqui. Vou pôr borda também, ó. Isso é sempre bom a gente ir fazendo para ir treinando, né? Mudar a cor e etc. Vamos lá. Aqui para a gente começar a brincar da função C, o que a gente precisa saber? Que ela começa assim, né? Igual C. Essa é a primeira coisa que a gente precisa ver. Igual C, abre parênteses. Aí o nosso Excel já diz aqui, né? Sobre o teste lógico. E se o teste lógico for verdadeiro, faz isso aqui. Se não, faz isso aqui. Então, como é que funciona ela? Ela possui 3 partes. É isso que a gente tem que ter na cabeça. Que a função C possui 3 partes. A pergunta, né? O teste lógico. E se sim, e se não. Se o teste lógico acontecer, se aquilo for verdadeiro, vai fazer a segunda parte. Se não, vai fazer a terceira. Deixa eu mostrar com o exemplo que é mais fácil mostrando. Então, ó, eu vou perguntar se essa A1 é maior do que essa outra aqui, ó. Uma comparação, certo? Ponto, vírgula. Lembra que para separar cada parte da função, a gente usa o ponto, vírgula, tá bom? Beleza. Primeira parte da minha função C está pronta, ó, que foi um teste lógico. O que é um teste lógico? Eu perguntei se o A1 é maior que o B1. É simples assim. Agora, vamos para a segunda parte da função C, que é se a resposta for verdadeira, se isso aqui for verdade. Então, se o A1 for maior que o B1, eu posso escrever assim, entre aspas, A1 maior? Sim, né? Olha o ponto vírgula, porque agora nós já fizemos a segunda parte da função C, ó. Então, primeira parte, condição. Segunda parte, se sim. Terceira parte, vamos escrever... Então, se isso aqui for verdade, vai escrever A1 maior. Se isso aqui não for verdade, se isso aqui não acontecer, vai escrever A1 não maior.
não é maior. Tudo bem? Pronto, ó, essa é a função C. Então, visualizando isso aqui, né? Essa coisa estranha, gigante aqui, cheia de detalhinhos, né? A gente não precisa se preocupar nem ficar com medo de nada disso, lembra? Então, veja bem. Condição, se sim e se não. Então, sempre a função C vai ser isso. Condição, se sim e se não. Nesse caso aqui, a condição, eu perguntei se o A1 é maior que o B1. Vou dar um Enter aqui. Pela lógica, né? Tem que fazer o se sim. Tem que escrever isso aqui, ó. Por quê? Porque o A1 aqui, ó, é maior do que o B1. O 8 é maior do que o 5. Vamos conferir? Vou dar um Enter. Olha lá. Copia a sua função C, dá um Enter, confere, abre de novo, veja as três partes, ó, que é condição, se sim e se não. Mais um exemplo para ver se dá uma luz. Igual C, abre parênteses, se o A1 for igual ao número 8, por exemplo, lembra que a gente pode usar números, né, valores, e ou células, né? Então, aqui no caso, estou dando uma misturada só para fazer uma graça. Então, a condição é se aqui na A1 tem o número 8. Se tiver, eu vou escrever entre aspas. Percebeu que tudo que se escreve, a gente coloca entre aspas, beleza? Se o A1 for igual a 8, vai escrever A1 é 8. Pus tudo junto para ficar pequenininho e fácil de enxergar, tá? Não se preocupe com o erro de português aqui, tá? Lá, se no A1 tiver o número 8, essa é a condição. Esse é o se sim, que é se for verdadeiro. Agora, se for falso, ou seja, se o teste lógico não acontecer, vai escrever, entre aspas, A1 não é 8. Não é 8. Olha lá. Posso falar isso? Primeiro, eu preciso saber se isso faz sentido. Se a condição e se sim e se não tem a ver, né? Então eu perguntei se aqui é igual ao número 8. Eu já vi que é, ó, né? Eu já vi que é. Eu posso mudar esse 8 daqui. Daí ele tem que escrever A1 não é 8. Vamos lá, então. Vou dar um Enter. Tem que escrever A1 é 8, certo? Olha lá. A1 é 8. Se eu tirar o 8 daqui, eu vou pôr até um número menor para também mudar na de cima, lembra? Que eu não testei ela, né? Eu deixei o A1 maior que o A2 e não testei essa aqui. Então já vou usar nas duas aqui essa troca do número 8. Vou pôr aqui o número 3, ó. Vou dar um Enter. Tem que dizer aqui que o A1 não é maior. Por quê? Porque o 3 não é maior que o 5. E tem que dizer aqui que o A1 não é o número 8 que está lá, porque é o número 3 agora. Vou dar um Enter. Olha lá. A1 não é maior e o A1 não é o 8. Não mesmo. Se eu voltar o 8 aqui, o A1 é maior que o B1, né? A1 maior que B1 e A1 é o número 8 que está lá. Exemplo fácil, será? Simples. Mais um? Só mais um aí. Igual C, abre parênteses, se o A1 mais o A2, o B1 for igual a 13, que eu já sei que é, né? Olha lá, se o A1 mais B1 é igual a 13, ou seja, 8 mais 5 é 13, sim, então vou escrever é 13, ou vou pôr só o número 13, entre aspas. Olha
Olha lá, vai escrever. Tudo que eu coloco entre aspas, ele escreve na célula, percebeu? Seja o que for. Número e letra junto, tanto faz. Se não, então essa é a condição. Se sim, escreve 13. Se não, escreve não 13. Não é 13. Ou é 13 ou não é 13. Né? Posso falar isso? Tem aí um sentido? Se essas duas células forem igual a 13, escreve 13. Se não, não 13. Vou dar um Enter. Escreveu 13. Se eu mudar aqui para 6, por exemplo, olha lá, não é 13. Tudo bem? Vou voltar ao 5 ali, que eu gosto do 8 e do 5 aqui. Fixos. Para a gente usar outros exemplos. Por exemplo, igual C, abre parênteses. Vai fazendo, segue comigo, vamos embora. Se deixa eu ver uma condição diferente aqui. Se vamos fazer uma A1 for maior ou igual a B1, fecha, ponto vírgula. Olha a condição. Se o A1 é maior ou igual ao B1. Se sim, escreve maior ou igual. Certo? Posso falar isso? Posso, né? E se não, não é A1 não é maior que B1. Seria isso? Pensa na lógica e vê se eu posso dizer isso. Analisa você aí. Se o A1 for maior ou igual ao B1, então escreva maior ou igual. Se não, percebeu que esse daqui, esse primeiro ponto vírgula é o então e esse é o se não. Então olha só como que a gente lê a função C. Eu estou dizendo para o Excel que essa C4, que é onde eu estou fazendo aqui, a função C, eu estou dizendo que aqui vai ser igual a se por acaso A1 for maior ou igual a B1, então escreva isso. Se não, escreva aquilo. Deu para ter uma ideia então das três partes da função C? Condição, se sim e se não. Essa é a ideia que a gente tem que ter na cabeça da função C. Agora, o que você pode colocar na condição? O que você quiser. É um mundo livre da matemática. Comparação, pergunta se tem lá o valor em tal célula. É um mundo livre, lembra disso. E o que você pode colocar no se sim e o que você pode colocar no se não? Ou você manda escrever alguma coisa, colocando entre aspas, lembra disso? Ou você pode também fazer cálculo. Aí você vai falar, como assim? Eu vou falar, pois é. Vamos conferir aqui agora, um exemplo. Igual C, abre parênteses. Se o A1 for igual ao número 8, por exemplo, só para fazer uma comparação qualquer. Se o A1 tiver o valor 8, então vai, ó só, vou fazer ao invés de escrever entre aspas alguma coisa, não vou escrever nada entre aspas. Vou mandar ele fazer um cálculo, que seria o A1 mais o B1, por exemplo, ponto vírgula. Se não, agora eu estou no se não, né? A última parte da função C. Eu vou multiplicar, A1 vezes B1.
Daí você vai falar, nossa, que complicado, né? Não, não é não. Por quê? Porque você tem na cabeça a ideia das três partes que a função C é formada, né? Das três partes dela. Primeira parte, condição. Segunda parte, se sim, se a condição acontecer, se aquilo for verdade. E se não, terceira parte, ó, vai fazer isso. Pergunta. Se eu der Enter, vai fazer o se sim ou vai fazer o se não? Se eu der Enter, vai fazer o se sim. Esse aqui. Por quê? Porque eu perguntei se no A1 é igual ao número 8 lá, ó. Olha lá. É o 8 que está lá, não é? Então, é se sim, ó, se verdadeiro. Essa vai fazer essa parte aqui. Daí eu vou tirar o 8 de lá depois e vamos ver ele multiplicar o que tiver aqui vezes essa aqui, tá bom? Vamos ver se vai dar certo. Olha lá, 13. Por que 13? Porque é A1 mais B1, não é? Ó? Fez isso aqui, ó, 8 mais 5. Por que fez isso? Porque eu perguntei, ó. Então, o que você precisa ter na cabeça sobre a função C pro resto da sua vida? As três partes. Tem que lembrar isso, só. Que ela possui três partes. Condição, se sim e se não. Quer ver o se não acontecer? Ó, em vez do número 8 aqui, que é a condição que eu dei, né? Ó, lá é o número 8. Vou falar que não aqui, ó. Vou pôr 5. Olha lá. Por que deu 25? Por quê? Vamos conferir. Porque no A1 é o número 8 que está aqui? Não. Então, ele vai fazer o se não. Entendeu? Valor se falso, ó. O Excel já diz aqui embaixo as três partes da função C pra gente. Ficou simples agora aí a ideia? Então, sabendo que a gente só precisa entender que tem três partes, condição, que é o teste lógico, se sim e se não, o resto é o mundo livre da matemática e dos testes lógicos. Você pode, por exemplo, perguntar se aqui na A2, por exemplo, é igual a, entre aspas, a palavra ok. Olha só, uma outra condição diferente, que a gente não tinha visto ainda, mas é possível, por que não? Eu estou perguntando se aqui na A2 é igual a, entre aspas, você lembra que é o que está escrito ou o que vai escrever? Lembra disso? Então eu perguntei se ali na A2 é igual a, entre aspas, a palavra ok. Eu perguntei se ali está escrito ok. Se sim, vamos fazer uma soma aqui, ó. Ops. Erro. Espera aí. Um erro, né? Usei o aspas, né? Esse mais esse. A1 mais B1. Então, se na A2 tiver a palavra ok aqui, ó, vai fazer a soma das duas de cima, vai dar 10. Se não, vai multiplicar. De novo, ó, vezes essa. Ou soma, ou multiplica. Se isso acontecer, vai somar. Se isso não acontecer, vai multiplicar. Vamos ver? Então, se eu der Enter, vai fazer qual? Se isso acontecer, faz isso. Se não, é isso aqui, ó. Por quê? Por que vai multiplicar? Porque não tem a palavra ok aqui, ó. Vamos dar um Enter para ver aqui. Dá um Enter. Olha lá, multiplicou. Fez isso aqui. Então, fez o se não. Vamos fazer dar o se sim? Vou escrever aqui, então, a palavra ok, ó. Mudou para 10, ó. Percebeu? Por quê? Por que mudou para 10? Porque condição, se sim e se não. A condição aconteceu? Sim. Se a condição não acontecer, faz isso.
E se, ao invés de eu multiplicar aqui, eu quisesse escrever alguma coisa? Então, se tem a palavra ok, soma. Se não, escreve não tem ok. Posso escrever assim? Tudo pode, lembra? No mundo da lógica, da matemática, tudo está podendo aí na função C. A gente tem que abrir a mente para as possibilidades, vai depender lá do mercado de trabalho, do seu problema na hora, como é que você vai resolver ele, como é que você vai usar essa função C, para que você vai usar. Por exemplo, se lá na planilha do chefe tiver escrito ok, vai somar o salário mais o bônus. Se não, vai falar, ó, esse cara não trabalhou, esse cara não tem ok. Sei lá, vai depender, o exemplo vai depender muito da situação. São várias, as possibilidades são infinitas. O que você precisa ter na cabeça? Que a função C tem 3 partes: condição, se sim e se não. Só isso. Tudo bem? Vou dar um enter aqui, ele vai somar. Somou, ó, deu 10. Se eu tirar o ok aqui, vai escrever, ó, não tem ok. Realmente. Não tem ok, não aconteceu a condição. Tranquilo? Então, a gente pode usar números, valores, escrever ou perguntar se está escrito. É isso que a gente pode brincar na função C. Esses foram alguns exemplos que eu acho que é a maneira mais simples da gente dar uma olhada na função C. Mas, ó, vai na internet, vê o que a Microsoft te diz de exemplo. Vai nos sites de Excel, por exemplo. Aprender Excel é bom. Ninja do Excel é bom. Tudo Excel é bom. Quem mais? Esses são os que eu conheço. Função Excel, acho que eu já dei uma olhada também. São ótimas pesquisas diferentes para você ouvir outras abordagens sobre a mesma, tudo Excel, ó, sobre a mesmo assunto, tá bom? Então, por enquanto, a função C é isso. Espero ter ajudado. Obrigado pela atenção. Bons estudos. Façam os exercícios e até o próximo vídeo. Obrigado.